Olá, leitores! Hoje, Dia Mundial do Livro. Eu estou aqui para lembrar vocês que está acabando o prazo de vocês entrarem na lista daqueles que vão querer o Steak Bros, uma história de ação e aventura na Segunda Guerra com vampiros. E hoje eu estou aqui para incentivar vocês e mostrar 5 motivos para vocês comprarem os livros, para vocês conhecerem o que é o Steak Bros. Número 1. Vampiros de verdade. Esqueçam essa história de vampiros purpurinados, sensíveis. Esqueçam essa história de vampiros andando à luz do dia. Steak Bros são vampiros de verdade, baseado no folclore romeno. Criaturas com dentes enormes, garras, que rasgam pessoas no meio e bebem o seu sangue. Isso é o que você espera de um vampiro. Vampiros de verdade. Número 2. Folclore autêntico. Quando eu escrevi a história, eu me baseei no tipo de vampiro romeno. Pesquisei as lendas e costumes a respeito desse tipo de criatura. Então são aqueles vampiros mais fiéis à tradição. Aqueles filmes de terror antigo, da época do cinema preto e branco, do Bela Lugosi, ele se baseou muito nesse tipo de vampiro. Você vai ver fraqueza em relação à água corrente, você vai ver fraqueza em relação a crucifixos, a alho, você vai ver vampiros não deixando reflexos nos espelhos, e mais uma série de outras características que talvez você não saiba, mas que essa criatura mitológica, após anos de desenvolvimento nas crendices da Romênia, vão mostrar a sua face dentro desse livro. Folclore autêntico. Número 2. 3. É uma história de guerra e de horror. Durante a leitura do livro, às vezes você vai se perguntar se os vampiros realmente são tão terríveis quanto os seres humanos. A Primeira Guerra Mundial já foi um momento horrível na história da humanidade. Mas ainda existia honra, piedade, respeito ao inimigo. A Segunda Guerra jogou tudo isso fora. Foi um show de horrores envolvendo pessoas do mundo inteiro. Quando você lê esse livro, você vai se perguntar: quem é mais terrível? Se os próprios seres humanos ou se os vampiros? Pelo menos um deles, só de olhar você sabe que é um monstro. História de guerra e horror. Número 3. 4. Personagens cativantes. Quem já leu os meus livros, mesmo que já tenha mais de 3 anos que eu lancei o primeiro, ainda vai se lembrar quem é Everard Stevens. Vai se lembrar quem é John Christmas. Quem é o Serjão. Todos esses personagens são carismáticos. Eles não fazem tudo o que você gostaria que ele fizesse. Ele vai te surpreender muito, muitas vezes. Mas você gosta do jeito que eles são. Eles se destacam na história. Eles têm conversas interessantes. Eles têm atitudes corajosas. Isso tudo faz você se importar com eles. Eles são cativantes. Steak Bros está cheio de personagens cativantes. E por fim, número 5, uma grande saga de terror. Steak Bros é a origem de um grupo chamado Steak Bros, caçadores de vampiros. Mas para aqueles que pegaram o legado de Van Helsing para cumprir toda a sua missão, não vai enfrentar só vampiros. Então o livro começa com vampiros na Romênia, mas ele tem outras 3 continuações que você vai ver os personagens enfrentando coisas inimagináveis. Ghouls,
entidades cósmicas, lobisomens. Mas para isso, você tem que vir para Stake Bros. O prazo está acabando. Em final de abril, a lista vai ficar fechada e você não vai ter acesso mais. Então corra e coloque o seu nome lá. Feliz dia do livro.